planejamentos e procrastinação. Por que a gente planeja tanto durante o início do ano e depois a gente procrastina, a gente não faz nada daquilo que a gente prometeu para nós mesmos? Olá, meu nome é Pedro Oriami, sejam bem-vindos ao meu canal. Sente-se, fique à vontade, pegue um café, um copo d'água, um chá e vamos embarcar nessa jornada e dissertar um pouco sobre este tema muito procurado no início de todos os anos. Então, pessoal, separei esse momento aqui pra gente trocar essa ideia, a gente debater um pouco sobre quais metas realmente fazem a pena a gente colocar no início de cada ano. E pra mim, 2026 é um ano de muitas possibilidades. Mas a gente não deve se apegar somente ao calendário, já que o tempo foi criado pelo ser humano, né? O calendário que a gente tem hoje em dia. A gente precisa compreender que o tempo de Deus, ele é um tempo diferente do nosso. Ele não se limita a números, calendários, semanas, meses ou anos. O tempo de Deus, ele é diferente de tudo, né? A gente vive o tempo cronológico, Cronos, que vem da mitologia. Já o tempo de Deus é o tempo Kairos. Não há passado, presente ou futuro. Ele é o que é. E a gente não consegue medir isso, porque nós não somos deuses. E eu confesso para vocês que a gente não aprende muito bem como se planejar desde pequeno. Nem todo mundo tem uma educação boa de berço, ou até mesmo acesso à informação. Mas que aqui a gente possa trocar essa ideia e debater um pouco. Lembrando que o que eu vou falar aqui, às vezes não é uma verdade para você, e às vezes a sua é outra realidade, mas se fizer sentido para você, absorve aquilo que for útil. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu gostei, ative o sininho para poder receber as notificações de futuros vídeos. Para mim vai ser muito importante ter o seu apoio. A gente fica idealizando muito, né? A gente fica colocando os pensamentos no mundo das ideias e é até gostoso a gente poder conversar com as pessoas sobre sonhos, projetos, metas, mas no final a gente nunca coloca nada no papel. E aí eu fico me questionando do porquê que a gente faz isso, do porquê que as pessoas falam tanto de projetos, tantos de sonhos e no final desistem, né? Pessoas começam a faculdade, depois terminam, iniciam construções, depois param com elas, juntam dinheiro e depois torram tudo. Então eu comecei a me questionar do porquê que as pessoas têm perdido tanto tempo com coisas inúteis. E eu lembrei da listinha de ano novo, né, que muitas pessoas fazem essa lista no início do ano, né, de metas e objetivos. Eu tô aqui para poder falar de coisas reais, coisas que transcendem, né, bens materiais, mas de coisas que realmente vão te ajudar a se tornar uma pessoa melhor no ano de 2026. Eu separei esse vídeo em 6 áreas, são elas espiritual, física, mental, relacionamento, financeiro e dons, né, ou talentos, que são coisas que nós precisamos estar melhorando, precisamos dar a nossa energia. Eu queria falar um pouco sobre o natural, ele é o caos, tá? O caos, ele é a naturalidade das coisas. Se você deixa a sua casa bagunçada, cara, ela vai dar barata, formiga, insetos. Se você não aparar a grama, o mato vai crescer descontroladamente, as árvores vão ficar sem a sua forma bonitinha que a gente vê, né? Quando vai a pessoa lá fazer a poda dela. Se você não podar os pelos daquele cachorro que você tem, enfim, ele vai virar uma bolinha de pelo. Assim como a ovelha pode morrer se você não fazer a tosa da lã. Então a natureza em si, ela precisa de um manejo. E o ser humano foi inserido nela justamente para ver um equilíbrio. Para que a gente possa exercer os nossos objetivos, para que a gente possa concluí-los, né, na verdade, é necessário energia. Porque tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que vale a pena requer força, requer energia. E precisamos depositar essa energia naquilo que a gente realmente quer, que realmente vale a pena. E quando maior é a glória, maior é o retorno, mais energia você vai precisar colocar. Esse canal, ele é fruto de um sonho antigo que eu andei procrastinando durante muito tempo. Desde quando eu tinha 10 anos de idade, o meu sonho era ter um canal no YouTube para gravar vídeos de Minecraft. Mas eu não tinha dinheiro para poder montar um computador que aguentasse jogar os jogos na época. E também nem tinha infraestrutura, porque eu não trabalhava. E os meus pais não iam depositar toda a confiança num sonho de uma criança de 10 anos. Que não sabe muito bem o que é da vida. Fui trabalhando, juntei o dinheiro, parcelei muita coisa no cartão de crédito. Mas aqui está, o sonho foi realizado. E o canal
se tornou uma possibilidade no momento presente. Lembrando que tudo há o seu tempo e há um tempo para todas as coisas. Como já sabem, eu disse no primeiro vídeo do canal, eu sou cristão, né? E eu tenho para mim a fé como fundamento principal para todas as coisas. Eu acredito que uma fé inabalável, uma pessoa com espírito inabalável, ele alcança coisas e vai a lugares aonde ninguém foi. Quero trazer 2 personagens da Bíblia que para mim marcaram muito a minha vida, que é José e Daniel. Ambos têm histórias distintas, né? Em épocas distintas, períodos distintos, lugares, mas tem algo em comum, que é a dor e o sofrimento humano. Ambos sofreram perseguição, foram presos, sofreram retaliação, né, da parte da família ou até mesmo de pessoas próximas do próprio povo ou de povos de outra origem, né? Povos que são diferentes deles. Daniel, ele se destacou pelo seu conhecimento, sabedoria, pela sua forma de lidar com os problemas. José se destacou pelos seus dons, também pela sabedoria e também pela sua forma visionária. José tinha uma visão de mundo empreendedora. Ele era um visionário para a época. Daniel era um bom conselheiro. Daniel tinha uma sabedoria absurda. E ambas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo. Deus estava com eles. Então, para que a gente possa se tornar bons homens, boas mulheres, pessoas boas, conquistar sonhos, objetivos, que a gente possa alcançar níveis maiores das quais nós já estamos, é necessário desenvolver a parte espiritual. Se é chegar perto do Espírito Santo, que em 2025 a gente possa orar mais, que você venha separar tempo para poder conversar com o Espírito Santo. Devocional é muito importante. Comece com 10 minutos. Leia um versículo por dia, talvez um capítulo, até você pegar o ritmo e você não querer sair mais da presença. Busque conhecimento teológico, se aprofunde na Bíblia, busque conhecer mais a palavra. Isaac Newton, um dos maiores cientistas que pisou na Terra, se não o maior e mais inteligente de todos, ele ocupou a mente dele mais com a palavra do que com a ciência. Os debates de Isaac Newton e estudos estavam mais voltados para temas da palavra do que, de fato, pela ciência. Tem artigos que comprovam isso. E você? O que tem ocupado a sua mente? Instagram, TikTok, rede social? É trabalho? Enfim. Se para o maior cientista de todos os tempos a palavra foi o tema mais importante, por que para nós não? Tenha tempo de qualidade com Deus. Converse com Ele. Orar não é só agradecer e pedir, mas é também dialogar. É abrir o coração e expor as suas emoções. O Espírito Santo, ele pode te orientar e te auxiliar nos problemas que você está passando. Seja em traumas, em problemas mais críticos, como abuso, como perda de algum bem ou de um familiar, que você possa ser direcionado pelo Espírito Santo, que ele venha direcionar os seus passos em 2026. Busque ler mais, adquirir conhecimento, participar da igreja, busque o seu pastor e converse com ele, busque servir mais a igreja, busque ir mais aos cultos, busque ser mais presente nas coisas da igreja. Deus, ele te deu dons e talentos. Você precisa exercer eles. A parábola dos talentos fala exatamente isso. O servo fiel é aquele que recebeu talentos e multiplicou eles. O servo infiel é aquele que recebeu um talento só e enterrou. Ele matou o talento que Deus deu para ele. E Deus, ele te concedeu isso para você trabalhar na obra do Senhor. Então busque ser um bom servo, trabalhando naquilo que Deus te chamou para trabalhar. Tenha princípio de honra. Honre a Deus, honre os seus pais, honre a sua liderança. Semeie na vida das pessoas. Financie projetos missionários. Seja bom dizimista. Seja um servo fiel e temente aos princípios e os valores cristãos. Eu tenho certeza que se você seguir cada passo, isso vai valer a pena e você vai ter retornos. E eu não estou falando só de retorno financeiro,
mas são coisas que vão refletir na sua vida, que vão te trazer paz de espírito. Porque aquele que busca primeiro o reino de Deus, tudo lhe será acrescentado. A Bíblia fala também em Salmo 133 que quão bom é que os irmãos vivem em comunhão. Se achegue perto daquele irmão, desenvolva amizades na igreja, busque ter network. A segunda área que eu quero trabalhar com vocês é a área física. Eu confesso que ao longo da minha vida eu andei negligenciando um pouco. Depois que eu mudei para Macaé, eu deixei de fazer muito exercício, deixei de praticar e acabei engordando 22 quilos. Eu saí desse físico e vim parar para esse. Mas um ponto que eu quero melhorar muito em 2026 é o meu físico. Quero voltar a fazer exercício, a correr, a ter a energia e o pique que eu tinha antes. Eu confesso que eu jogava bola, praticava academia, fazia ciclismo, arte marcial. Tudo isso eu pratiquei durante minha juventude. Mas por conta de trabalho, estudar à noite, eu acabei me distraindo e deixando isso um pouco de lado. Cuidar da saúde física ela é importante porque automaticamente você cuida da mente. Muitas pessoas adoecem mentalmente porque ficam paradas. Gente, água parada dá dengue. O ser humano foi feito para ficar em constante movimento. Temos pessoas de idade que, cara, tem um físico extraordinário. Temos vários exemplos na internet. Vou estar colocando algumas fotos aqui para poder servir de referência, porque eu quero que fique algo visual para vocês. E ao mesmo tempo, temos pessoas jovens e idosas que estão com um alto nível de obesidade. A minha família, a gente já tem genética de querer ser um pouco gordinho. Algumas pessoas conseguiram fugir disso. Pedro, como eu posso cuidar da minha saúde física sendo que eu não tenho dinheiro para poder pagar uma academia? Busque fazer calistenia, flexões, polichinelos, agachamentos. Use uma garrafa d'água para poder fazer elevação, enfim. Coloque peso na mochila para poder dar um pouco mais de dificuldade na hora de fazer os agachamentos. Se você tem condição de ir à academia, vá. Se você tem um Gympass, algum programa, né, das empresas que te possibilita isso, aproveite, use. Usufrua, né, desses benefícios. Lembrando que correr é de graça, tá, gente? A rua tá aí, bota um chinelo, um tênis, enfim, e corre. Se você mora numa cidade que tem praia, o mar aí, vai nadar. Mas tome cuidado, né? Não quero ver ninguém se afogando aí, não. Ainda na área física, quero falar um pouco sobre a alimentação. Nem todo mundo tem uma condição de fazer uma dieta. Se você tem o benefício, né, de ter uma alimentação e um cartão refeição, você sabe que a gente acaba passando um pouco dos limites. Acaba comendo um pouco mais de besteira, a compra do mês nem sempre são coisas saudáveis, e isso é algo muito ruim. Então, usufrua esses benefícios da forma correta. Ao invés de você fazer uma dieta logo de cara e ser radical, procure fazer uma reeducação alimentar. Ao invés de você comer besteira, troque por frutas. Ao invés de você querer comer pizzas e hambúrguer todo final de semana, troque talvez por algo mais saudável, algo mais simples e prático de ser feito. Eu tenho certeza que se você reeducar a sua alimentação, quando você for fazer uma dieta específica, vai se tornar muito bem mais fácil. Porque não é algo que vai te quebrar logo de cara, vai ser algo gradual. E reconheça os seus limites. Saiba que nem todos os dias você vai acertar. Se permita tomar um sorvete, sair para lanchar, se permita de vez em quando comer uma besteira. A vida a gente também tem que aproveitar ela, né? Nem tudo a gente tem que seguir aquela regra. Então, se permita ter aquele momento de prazer e satisfação com as coisas que você gosta de comer. Ainda na área física, quero falar um pouco sobre o sono. Exatamente. Invista num colchão bom, num travesseiro bom, sabe? É muito importante a gente dormir. A gente passa 1/3 do nosso dia dormindo. Logo, são 8 horas de sono. Se você vive 90 anos, logo 1/3 da sua vida foi dormindo. 30 anos. E é muito importante a gente investir nessa qualidade de sono, porque qualidade de sono é longevidade. Isso é importante. Gostaria de falar um pouco sobre saúde mental. Sabemos que com o aumento de telas de pessoas com quadros de ansiedade, vem aumentando a cada vez mais. E alguns cientistas falam, vou deixar alguns estudos aqui, algumas matérias, de que o uso excessivo de telas, o uso excessivo de redes sociais está deixando a juventude meio sequelada. As pessoas estão ficando burras por conta disso. E de fato, cara, as pessoas andam na rua rolando tela, fazem as coisas rolando tela, vão no banheiro, estão rolando tela, tomando banho e ali tá rolando tela. E tipo assim,
isso tá deixando a juventude emburrecida. As pessoas não leem mais um livro, as pessoas não sabem o que é ler um livro, as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não olham mais na cara uma das outras. Então, que 2026 a gente possa focar também na saúde mental. Se desligue um pouco da rede social. Você não precisa saber de tudo que está acontecendo no mundo. Você não precisa estar à parte de tudo, de tecnologia, de política, da vida do fulano de tal. Nem tudo você precisa postar. As músicas que você escuta, ninguém precisa ficar sabendo o que você escuta. Os livros que você lê. Não estou dizendo que você não possa postar ou que você não possa ter uma rede social. Mas existem pessoas que vivem exclusivamente para poder mostrar a vida. Mostrar o que come, o que veste, o que está escutando, e elas ganham dinheiro com isso, ganham patrocínio, enfim, cada um com a sua vida. Mas uma vida menos ociosa é uma vida mais focada no agora, uma vida mais na realidade. Pessoas estão vivendo muito uma irrealidade, achando que aquilo é real, como se o mundo online fosse um mundo real. As pessoas estão se conectando com pessoas do outro lado do país, mas não têm coragem de olhar na cara da mãe e dar um bom dia. Não tem coragem de ir ao mercado e agradecer, né, a moça do caixa, dar um bom dia para ela. E nesse Natal eu pude ver, né, na minha infância, a gente costumava desejar boas festas, Feliz Natal para as pessoas. Hoje em dia é raro você ouvir isso de alguém. E eu confesso que em alguns momentos eu até mesmo esqueci de praticar, né, este bom ato. De agradecer alguém, de dar Feliz Natal, né? A gente entra na correria do dia a dia e quando a gente vai ver, né, o tempo passa e a gente não consegue correr mais atrás. Busque ajuda profissional. Se você não tem um pai ou uma mãe com a capacidade de te orientar, um familiar, um líder religioso, busque um psicólogo, um psiquiatra. Eu sei que alguns postos de saúde, né, algumas UPAs, tem profissionais da saúde que atuam na área psicológica para poder ajudar as pessoas. Também tem alguns canais de telefone, né, que você pode estar entrando em contato caso você precise de apoio ali no momento. E é muito importante, sabe? Ninguém é feito de ferro, ninguém é Superman. Nós precisamos, às vezes, desabafar com alguém e, de fato, receber uma orientação. Porque, muitas das vezes, nas nossas vidas, o que a gente precisa é realinhar alguns pontos. E a gente, muitas das vezes, não enxerga esses pontos. E o que a gente precisa? De uma ajuda externa, de uma ajuda profissional, de uma pessoa que viveu aquilo, entende, sabe como vencer esse desafio. Não tenha vergonha. Eu já precisei buscar ajuda um dia de um psicólogo, um cara que me ajudou a enxergar muitas coisas sobre mim mesmo e que me orientou muito. Agradeço muito a ele, a Deus. O nome dele é André. André, se um dia você estiver vendo esse vídeo, quero te agradecer muito. Um forte abraço, meu amigo. Agora, vamos falar sobre um tema que para alguns é até um pouco dolorido. Parte de relacionamento. As pessoas estão ficando mais distantes uma das outras, sabe? As pessoas vão na rua, como eu disse, não dão um bom dia, as pessoas não olham nos olhos uma das outras. E uma coisa que mudou muito a minha forma de pensar é compreender que é a primeira vez de todo mundo na vida. As pessoas estão aprendendo a viver. Eu não posso cobrar de uma pessoa aquilo que talvez ela não aprendeu. Eu sei que muitas pessoas recusam a serem gentil ou educadas. Mas às vezes aconteceu alguma coisa na vida dela que permitiu que ela fosse assim. É necessário ter empatia, é necessário enxergar a dor do próximo. Muitas das vezes as pessoas não vão enxergar a nossa dor. Mas se todo mundo for egoísta, se todo mundo pensar só em si, o mundo está perdido. São pessoas feridas entrando em relacionamentos para poder ferir outras pessoas. Saiba se relacionar com os seus familiares. O quão dolorido é você enterrar um familiar que é um desconhecido para você. Você conhece bem a sua mãe, você conhece bem o seu pai? Você de fato é amigo deles? Você sabe qual era o nome do cachorro da infância do seu pai? Ou qual foi a primeira cidade que ele morou? O nome da rua? O filme favorito? A comida predileta? Você sabe qual foi o maior sonho de infância da sua mãe? Você sabe qual era a brincadeira que ela mais gostava? A música predileta dela? A gente costuma viver debaixo de um teto, convivendo com pessoas, mas a gente não conhece elas. E um dia essas pessoas vão partir, um dia essas pessoas vão morrer e a gente não sabe nada.
Os filhos estão viciados em telas, em videogames, distraídos com a modernidade, e eles pararam de ouvir histórias dos avós. As pessoas não sabem mais dos seus antepassados, não sabem do que eles fizeram, do que eles conquistaram, da luta deles, das dores deles, sabe? E isso é muito triste, porque quando as pessoas partem, quando as pessoas morrem, aquilo que a gente tem aqui na mente guardada delas é o que importa, as memórias, as lembranças. É gostoso, sabe? A gente poder sentar numa roda com a família e contar essas histórias, passar de geração para geração as coisas que valem a pena, né, ser passado. E uma coisa também que eu gostaria de trazer de assunto no ponto de relacionamento é que muitas das vezes você vai sofrer por algo. E a dor, ela é necessária. Trazendo até um gancho de um pouco do assunto da área mental. A dor, ela é necessária. Não fuja da dor, não fuja do sofrimento. Ele é importante, ele é necessário. Ele vai te moldar, vai te formar. Ele vai te ensinar que nem tudo na vida é flores, sabe? Ouvir um não é bom. Já falamos um pouco sobre espiritualidade, saúde física, saúde mental. Falamos sobre relacionamentos. E para poder seguir a reta final, vamos falar um pouco sobre finanças. 2026, você precisa ter controle das suas finanças, pelo amor de Deus. Você não precisa comprar coisas desnecessárias. Lembre-se que a moeda real é o tempo. Quando você trabalha, o seu patrão está comprando o seu tempo, não é o seu conhecimento. Você gasta dinheiro com coisas supérfluas, com trecos, com um monte de coisas desnecessárias. E aquilo fica acumulando poeira na sua casa. Logo depois você dispensa tudo aquilo e joga fora. Você fica nessa constante. No Brasil tem um famoso sextou. As pessoas vão para os bares, torram o dinheiro delas e vivem aquela vida. Para elas aquilo faz sentido, mas nem para todo mundo. Se você não se sente incluso nesse meio, não tem um porquê você buscar viver isso, se não faz sentido para você. É necessário ter uma avaliação daquilo que realmente importa, daquilo que realmente custa o seu tempo. Tenha consciência de que quando você vai comprar um tênis, na verdade ele não custa R$300. Ele custa talvez uma semana de trabalho sua, ou talvez um mês, dependendo quanto que você ganha. Pedro, eu não sei fazer esse cálculo. Pegue seu salário bruto, total, descubra quantas horas você trabalha por mês, divida o seu salário pela quantidade de horas e você vai ter o valor por hora. E depois é só multiplicar quantas horas você trabalha por dia e você vai ter o valor da sua diária, né? Enfim, isso vai ficar muito mais fácil para você contemplar a importância de valorizar o seu tempo e o seu dinheiro. Faça uma reserva de emergência. Eu sei que a realidade do povo brasileiro, muitos aqui ganham salário mínimo e não tem condição de juntar R$100, 200 ou R$50 por mês. Mas comece com pouco. Que Deus te abençoe, que você possa de fato conseguir um emprego melhor ou começar um negócio. Não é impossível. Tem pessoas que saíram do nada e conquistaram coisas extraordinárias. É uma questão de oportunidade, eu sei, é uma questão também de esforço e energia. Que você possa ter direcionamento de Deus, conseguir um emprego melhor, conseguir uma oportunidade, que Deus venha abrir as portas para você em 2026, caso você esteja desempregado, passando por algum problema. Mas para aqueles que já estão empregados, aqueles que têm condição, eu recomendo que você faça uma reserva de emergência na qual você possa manter o seu custo de vida durante 6 meses. E é algo que eu gostaria muito de fazer em 2026. É ter dinheiro guardado para poder manter a minha vida, meu custo, durante 6 meses. É algo que eu coloquei como meta. Eu sei que vai ser difícil, mas não é impossível. Tá? Não precisa ser 6 meses, você pode reduzir para 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou só estipular um valor. Não necessariamente precisa ser durante esse tempo todo. Mas junte, tenha a sua reserva de emergência, tenha consciência dos seus gastos e saiba que a verdadeira moeda é o tempo, não é o dinheiro. A parte de dons e talentos é sobre tudo aquilo que você sabe fazer e você parou de fazer. Aquele violão pegando poeira, aquela gaita que você não sopra mais, aquele quadro que você parou de pintar já tem alguns anos, aquele desenho que você começou e não terminou, aquela oficina que você já não entra um bom tempo, aquelas receitas de culinária que você já tem um tempinho que não folheia para poder treinar. O que foi que Deus depositou na sua vida que você deixou de canto? É necessário se movimentar, é necessário semear,
É necessário exercer os dons. Deus colocou isso na sua vida porque Ele confiou a você, porque Ele sabe do seu potencial. Que 2026 você possa exercer esses dons e talentos, colocar em prática, desenvolver, aprender algo novo. Pedro, eu não sei o que fazer. Busque direcionamento para Deus. Pedro, eu não tenho talento nenhum. Deve ter alguma coisa. Às vezes não é para música, às vezes não é para arte, mas às vezes é ser um bom amigo. Tem pessoas que têm o dom de escutar as pessoas. Tem pessoas que têm o dom de dar conselhos. Sabe, dom nem sempre é só aquilo que você bota a mão para fazer, mas muitas das vezes são coisas simples do dia a dia. Sabe, coisas espirituais, coisas voltadas ao emocional, que você venha ter direcionamento da parte de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, foi um prazer ter a sua atenção até aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, novamente, se inscreva no canal, ative os sininhos, compartilhe esse vídeo para alguém, salve ele para que no final de 2026 você possa voltar aqui e dividir comigo, me contar quais foram suas conquistas, aquilo que você conseguiu, aquilo que ficou para 2027, mas já está meio caminho andado. Vai ser muito importante para mim ter esse feedback e poder te conhecer melhor. Desde já, eu te desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um forte abraço, até o próximo vídeo.